não quer ouvir a seguinte frase de Jesus: seja feito conforme tu desejas? Ah, eu gostaria sim. Essa foi a frase que a mulher cananeia ouviu de Jesus. Nós estamos no estudo do livro de Mateus, no capítulo 15, e eu convido você a abrir aí lá no versículo 21. Nós falamos até agora, e o último vídeo, nós nos reportamos a fala de Jesus com seus discípulos, com a multidão, com os fariseus, sobre o que contaminava e o que não contaminava o homem. Eu usei a expressão que isso é um ponto de inflexão no conhecimento humano, porque quando você entende o que de fato contamina e o que não contamina, que o que contamina é o que sai do coração humano e não o que entra, a sua perspectiva de espiritualidade, de ética cristã se transforma totalmente. E a partir disso aí, Jesus sai após essa conversa e vai para uma região de Tiro e de Sidom, que é uma região mais ao norte de Israel. E aí ele encontra essa mulher que a Bíblia coloca aqui, mulher sírio-fenícia, em algumas outras vai ter o nome cananeia, mas tudo isso não é à toa não. Tudo isso é para referir quem era essa mulher. Quando eu digo que essa mulher ela era cananeia, no texto de Marcos, que é um texto similar, análogo a esse aqui, você ainda vai ter a expressão que ela era uma mulher grega, significando dizer com isso que ela não era uma mulher da religião. Ela não conhecia a religião judaica. Ela não sabia quem era Jesus historicamente, o Messias. Ela não tinha sedimentado nem no seu processo cognitivo e menos ainda nos seus processos afetivos, essa espiritualidade religiosa dos judeus. Então, ela não trazia essas informações consigo. E é muito importante que você tenha esse conhecimento logo de início para você entender esse diálogo, que não é só um diálogo, é também uma poesia. É também uma poesia que Jesus e essa mulher trocam em aramaico. Alguns estudiosos históricos nos dizem que essa conversa ela é como se fosse um repente de um conversando com o outro, um alcançando o coração do outro. Para mim, uma das conversas mais humanas e também mais divinas, e mais humildes e também mais perdoadoras desse universo judaico da época. Então essa mulher, ela aqui está dizendo que essa mulher encontrou Jesus e falou para ele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela usa essa expressão para impactar Jesus, conquanto não soubesse da história. Lá em Marcos vai dizer que ela já tinha ouvido falar de Jesus. Exatamente, essa mulher já tinha ouvido falar de Jesus. E ela vai e pede misericórdia a Jesus por uma razão. Ela está com uma filha, ela vai dizer aqui no versículo 22, Minha filha está horrivelmente endemoniada. Se ela vai atrás de Jesus, é porque ela sabia. Provavelmente ela já tinha ouvido de Jesus, que Jesus curava surdos, cegos, mancos, mudos, gagos, endemoniados, enfim, ela já tinha ouvido algo a respeito. E sabia que ele era um homem que vinha da parte de Deus. Porque a expressão filho de Davi não é à toa. Ela também usa essa expressão demonstrando a Jesus como ela considera Jesus. Jesus não é apenas um profeta, ele é o filho de Davi, que até então era um dos maiores reis ali de Israel. Jesus, que havia saído para Tiro e Sidom para descansar, Marcos vai nos dizer que ele não pôde ocultar-se. Porque uma pessoa como Jesus, que faz as coisas de Jesus, que ama e acolhe e abençoa e cura e renova e abraça e faz milagres como ele, não tinha naquela época como se ocultar de dor alguma, de necessidade alguma. Como hoje também, quem faz, quem assim procede, quem tem esse mesmo espírito, quem escolhe ter isso como ética, como conduta, sabe que por onde passa, pessoas lhe se submetem, pessoas dizem, abraçam, querem ser acolhidas, querem uma palavra de ânimo. Em relação a isso, o tempo mudou, mas a história continua a mesma. Só que Jesus, Mateus vai nos dizer aqui que Jesus não lhe respondeu. Jesus ficou calado, como quem quisesse ouvir mais dessa mulher, e os discípulos vão logo dizendo: Senhor, despede essa mulher logo, manda ela embora, que ela vem gritando atrás da gente, a gente quer descansar, já saímos lá daquela multidão, aí agora ela está aqui conosco. E aí Jesus vira para essa mulher e fala: olha, eu não fui enviado senão
as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí você se prepare, porque o que vem é de mexer, né, com as vísceras. E ela vai dizer: Senhor, socorre-me. Socorre-me. Eu preciso de ti. Não era uma mulher qualquer. Era uma mãe que estava com uma filha com um problema espiritual. Ela não veio a Jesus pedir dinheiro, ela não veio pedir cargo, ela não veio pedir status. Ela veio pedir Jesus porque ela interpretou, na sua simplicidade, que ela estava lidando com um homem que tinha poderes o suficiente para mudar a condição espiritual da sua filha. Coisa que muitos que frequentam, que são de ambientes religiosos, às vezes estão ali por passagem, mas não sabem com o que está lidando. Quando eu li esse texto no primeiro momento, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu achei interessante como essa mulher sabia que estava lidando com algo diferente, que era algo espiritual, e que ela precisaria de alguém, não um sacerdote, mas que ela precisaria de alguém que trouxesse essa segurança para ela de que também estaria lidando com essas questões espirituais. E aí Jesus responde a ela: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E aí ela dá uma flechada no coração de Jesus e ela diz assim: verdade, Senhor, tu estás certo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E aí Jesus finaliza o texto dizendo: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Os encontros com Jesus, quando nascem de corações verdadeiros, sinceros, com objetivos genuínos, né, com uma humildade, como Paulo usa essa expressão lá em Colossenses 2, que eu acho fantástica para os dias atuais. Quando a gente chega com essa humildade não fingida, né? Uma humildade que não está ali só para comover, uma humildade que não está ali só para balançar o coração de Jesus. Ela inquieta, ela constrange o Senhor, que conhece a tudo e a todos, a se mobilizar a seu favor. E a gente poderia parar por aqui, porque só ao ler essa palavra, ela por si só, ela já é reveladora aos nossos corações. Mas é importante a gente trazer para o dia chamado hoje o que nós precisamos ter. Que tipo de coração, né, que a gente veio falando do que contamina, do que não contamina. A gente veio tá falando o tempo todo e Jesus traz isso para a gente. Uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade que não é de fachada, né? A gente está falando com o filho de Davi, o Deus poderoso, né, que chama os próprios sacerdotes de hipócritas, e aí de repente ele se encontra com essa mulher e ele não consegue ficar estático diante da revelação do quê? Desse coração genuíno. Eu acho que isso me faz pensar que às vezes a gente não alcança e a gente não ouve essa frase de Jesus porque a gente não consegue chegar até ele nessa humildade. A gente não consegue alcançar o coração de Jesus de forma genuína. Porque, como diz Tiago, a gente pede para os nossos próprios deleites. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para curtir, vocês pedem porque vocês são orgulhosos, vocês pedem porque vocês querem prazer, vocês pedem para isso, para aquilo. A gente não pede firmados nessa humildade, firmados nessa necessidade da mãe por um filho, da mãe por uma filha. Essa necessidade, ela é filha do amor, de um amor que quer se libertar, quer ver o outro livre. Se todos os nossos pedidos tivessem como pressuposto esse amor, o amor de uma mãe por uma filha, esse amor genuíno, se elas fossem fruto de um coração como dessa mulher, livre de qualquer orgulho, livre de qualquer não, né? Como ela teve no primeiro momento: olha, eu acho melhor, não é para você que eu vi. Ela fala: não, eu sei que há um espírito quebrantado, tu não viras as costas. E Deus não vira mesmo, e não virou mesmo. Quem sabe, se todas as nossas inquietudes viessem desse lugar, talvez a gente não ouviria de Jesus.
Mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Porque é um desejo ao qual Jesus diz amém. É um desejo que ele não vira as costas. É um desejo, sobretudo, porque ele sabe que é fruto de um amor. E o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. O amor é humilde, o amor não quer mal ao outro. Quando os nossos desejos moram neste lugar, é isso que nós ouvimos de Jesus. Espero que essa palavra fale profundamente ao seu coração e que você tire hoje o dia para refletir sobre isso. Aonde moram os seus desejos? Te aguardo e até a próxima.